Olá pessoal, boa noite, meu nome é Irlandes. Eu quero contar a história de um garoto que inspirou muito a minha vida. O nome desse garoto é Nathan. Esse menino ele foi esperado, né, de uma maneira assim muito especial. E um menino muito alegre, né, muito espontâneo, como toda criança, né, um garoto arteiro, um garoto assim que gosta de fazer uma arte de vez em quando. Mas quando ele fez 10 anos, ele começava a ter alguns problemas, né, às vezes de náuseas, né, todos os dias pela manhã, e isso era preocupante para seus pais. E os seus pais levou seu filho, né, para o médico, passou por vários especialistas. E então chegou um momento em que eles saíram para as férias, né? Foram lá para Bahia, lá para Porto Seguro. Isso foi em janeiro de 2016. E quando foi mais ou menos em fevereiro, ele teve uma piora. Ele começou a ter muitos problemas chegou a ficar estrábico e ele teria que fazer, né? Aí os médicos pediram que ele fizesse também vários tipos de exames. Seus pais ficaram bem preocupados com tudo isso. E no final, ele foi levado a uma oftalmologista. E quando ela fez a verificação, ela descobriu que tinha algo muito sério no seu olho. E ela mandou que os seus pais corressem, né, para o hospital para que fizesse uma ressonância magnética. Enfim, essa ressonância foi feita e aí descobriu-se que ele estava com um tumor cerebral. Olha que coisa terrível. Foi algo assim avassalador. Foi uma experiência muito difícil, complicada. Então, quando o Nathan soube, né, que ele tinha esse problema, ele ficou também um pouco preocupado, não era para menos. Então, quando ele foi levado para o hospital, foi feita a ressonância, e aí de fato constatou-se, né, que ele estava realmente com um tumor. E aí o chão saiu debaixo, né, dos nossos pés. Adianta então que esse jovem guerreiro se chama Nathan, do qual eu tenho a alegria, né, e o prazer, o privilégio de ser seu pai. Pois bem, no outro dia, né, de forma imediata, foi então orientado que ele ficasse internado para que fosse feitos os procedimentos para a cirurgia, que deveria ser então de emergência. Mas é claro, eu não vou contar toda a história aqui, que ela é um pouco longa. Mas então o que aconteceu? A cirurgia tivemos uma saga, né, para conseguir a liberação da cirurgia, que foi um pouco difícil, mas no hospital nós descobrimos que tinha outras pessoas que já estavam lá há muitos anos lutando, né, com outras questões de saúde. Ele fez a cirurgia que deveria demorar por volta de 12, 13 horas. Por volta de 5 horas ela foi interrompida. Então nosso filho já saiu da mesa de cirurgia, sala de cirurgia, entubado. E essa cirurgia foi numa sexta-feira. Ele ficou em coma induzido por 3 dias. No domingo pela manhã, ele então voltou. Então,
Isso me lembra, né, quando Jesus foi sepultado na sexta e ressuscitou no domingo. Assim aconteceu com Natan. Então ele voltou à consciência, mas teve que enfrentar a segunda etapa da cirurgia. E assim aconteceu. Fez a cirurgia, que demorou por volta de mais umas 5, 6 horas. E os médicos disseram que já tinham tirado todo o tumor dele. Mas isso não foi verdade. Aí logo em seguida, uma pessoa me procurou no hospital perguntando: você é o pai do Natan, né? Sim, sou o pai do Natan. Então, olha só, quando seu filho tiver alta, não deixa ele ficar aqui não. Porque, inclusive, eu vou até processar aqui os médicos desse hospital, porque eles não deram nenhuma esperança para minha filha. Mas assim que seu filho terminar, que tiver alta cirurgia, leva ele para São Paulo. Se você quiser, eu vou com você. Então eu entendi que isso era um sinal de Deus. E aí muitas pessoas tentaram me convencer do contrário, que eu poderia tratar por aqui mesmo. Então eu entendi que isso era uma orientação de Deus. Eu tive muita convicção. E nessa mesma época eu criei um grupo chamado, que existe até hoje, né? Chamado Notícias de Natan. Era uma rede de transmissão, onde eu mandava em tempo real tudo o que acontecia no hospital, diariamente. E Deus colocava então no meu coração muitas palavras e que eu vivi naquele momento, e uma paz que algo que eu não consigo explicar invadia meu coração. E essas mensagens se espalharam por muitos lugares, muitas igrejas, muitos estados, até fora do Brasil. E muitas pessoas foram impactadas, porque todas as vezes eu sempre agradecia, o tempo todo. Enfim, eu cheguei no hospital e disse: olha, assim que meu filho terminar aqui, ele vai ter alta quando? Ah, tal dia. Então, a gente já vai iniciar as sessões de químio e rádio. Eu falei: não, aqui não. Mas como assim? Por que não? Então eu falei de uma maneira muito segura: escuta, eu tenho o direito de decidir se onde meu filho vai continuar o tratamento, certo? Eles disseram: claro. Então, ele não vai tratar aqui não. Não, mas o doutor fulano é referência. Não, não importa. Pode ser referência para vocês, mas para mim não. Ele não vai tratar aqui. Então, depois que eu falei de uma maneira muito firme e não deixei possibilidade de mudança, então eles pegaram e falaram o seguinte: olha, você então... Mas quem é que vai tratar do seu filho? Então eu falei: uma doutora renomada de São Paulo, que depois eu falo o nome dela, muitos aí já sabem. Então o que aconteceu? Ele falou: ah, sim, eu conheço. Você já tem um contato dela? Ah, tá. E antes disso, esse pai, né, que entrou lá na UTI, ele me deu o telefone dela e falou assim: ó, fala que eu sou o pai, né, de uma paciente dela e, e que eu que te dei esse contato. Se você quiser, eu até vou com você em São Paulo. Mas enfim, o que aconteceu? Eu então falei para ela: não, eu já tenho um contato. Então, se você quiser, na segunda-feira eu ligo. Eu falei: não, amiga, segunda-feira eu já quero estar lá. Então, aí o que esse pai me indicou? Eu falei: olha, não precisa de laudo, você pega a ressonância, você tira foto dela, não precisa de laudo, e você manda para ela. Então eu pensei assim: bom, isso era na sexta, no sábado na sexta eu peguei o resultado do exame à noite, deixei passar sábado, no domingo então eu fui e tirei fotos dessa ressonância. E aí eu fui e mandei pelo WhatsApp para a doutora. E falei: doutora, eu sou o Irlandes, pai do Natan, e me indicaram o seu nome, eu gostaria de uma consulta com a senhora em São Paulo. Quando ela viu a ressonância, ela falou: olha, o caso é urgente, traga-o logo. Aí tudo bem, então eu corri, minha irmã muito me abençoou, né, mas meu cunhado, e disponibilizaram algumas milhas e providenciou a minha passagem do Natan. E aí eu já tinha comprado a passagem,
estava providenciando a estadia. Um grande amigo falou: não, você vai ficar na minha casa, que ele morava em Alphaville. Falei: ok. Aí depois a doutora passou, mostrou uma mensagem, falou assim: escuta, esse aqui da foto é ele? Sim. Aqui não traz ele não. Mas por que, doutor? Olha, não traga ele, por favor. Ele está muito magro. E não precisa de você trazer. Falei: doutora, já comprei a passagem. Eu quero saber se a senhora vai me receber. Porque eu vou de qualquer forma. Está decidido. E assim eu fiz. Cheguei lá na segunda-feira à noite, meu amigo me recebeu. Fomos para Alphaville. No outro dia cedo ele me trouxe de carro, eu fui para a consulta. Quando ela viu o Natan, ela viu na foto que ele estava magro, né, com 28. Só que quando ele chegou lá, ele chegou com 23 quilos. Para ele estar magro, ele deveria estar com 40 quilos. Então quando ela viu, ela assustou. Ela falou: por isso que eu falei para você não trazer. E aí o que aconteceu? Ela pegou e falou assim: olha só, deixa ele aqui na recepção, me acompanha, por favor. Eu não preciso de trazer ele, não. Então o que ela fez? Ela pegou e eu entrei na sala dela, ela botou as duas mãos na cabeça e falou assim: olha, eu não sei como eu falo para você, eu fiquei pensando este domingo, fiquei pensando ontem assim, o que eu vou falar para esse pai? Eu não sei nem o que te dizer. Eu tenho mais de 30 anos de experiência, mas entenda, pai. Então, o nosso nome se torna pai, né? A gente é chamado de pai. Olha, a situação do Natan é extremamente grave. É algo assim que eu nunca vi tão terrível. Falei: doutora, a senhora poderia... Aí eu tirei, né? Eu levei as lâminas de ressonância e eu queria que ela me explicasse. Ela falou: não, não preciso. Não, eu queria que a senhora me explicasse. Então ela foi e botou na tela, né? Quando você pega a ressonância desde a cabeça até a coluna, quando eu fui entender, eu fiquei assim, arrasado. Ela falou: olha a quantidade de tumor que tem, a metástase em 100% da coluna. Olha, eu tive um momento assim muito rápido de um choro profundo, um pouco de desespero, mas foi assim uma paz que nós não podemos explicar, uma paz que só Jesus mesmo pode dar. No mesmo instante, de uma maneira automática, eu falei: tudo bem, doutora. Olha, eu quero que a senhora saiba de uma coisa. Eu sei que o caso é grave. Eu sei que a senhora disse que eu não deveria. Então, pai, então por isso que eu falei para você não trazer. Não tem muito o que fazer. E talvez a gente pode até tentar, porque eu vou ter que fazer um estudo sobre ele. E o que acontece? Porque ele está muito magro. Eu não tenho muito o que fazer. Qualquer um esses nódulos que eu tirar aqui, que são centenas, ele não vai enxergar, não vai, ele vai morrer. Ele está muito magro, deveria estar com 40 quilos. Falei: doutor, eu faço o que tiver que ser feito. A senhora está vendo essa lista de transmissão aqui? São quase 600 famílias aqui representadas. Então são mais de 3.000 pessoas que estão orando nesse exato momento. Eu creio num Deus que Ele pode mudar toda essa situação. Ele tem poder para isso. Então a senhora pode seguir com o seu tratamento. Ela levanta as mãos para os céus, ok. Então, gente, olha só. Nesse vídeo eu vou resumir, mas num outro momento eu conto o restante da história. O que aconteceu? Nós fomos para o hospital no outro dia, lá no Graac. Eu chorei tanto porque eu empurrava meu filho numa cadeira de rodas. Ele chegou no aeroporto na cadeira de rodas. Ele não aguentava andar. Estava muito fraco, muito magro, 23 quilos. E quando nós chegamos no Graac, ele então estava... aquele monte de criança careca, um monte de foto de criança careca. Ele perguntou: pai, esse monte de criança careca aqui? Criança careca tá assim porque tem câncer. Eu não tenho câncer. E eu ia dizer o quê? Eu dizia que ele tinha um tumor, para ser menos doloroso, né? Ele falou: pai, por que você está chorando? Eu falei: não, meu filho, papai está só emocionado. E aí, gente, o que aconteceu?
eu chorava demais a conta, né? Eu falei, não, papai está emocionado porque você vai ser cuidado, vai ser bem tratado e vai dar tudo certo. E aí o que aconteceu? Nós passamos por vários médicos, vários médicos. E aí cada médico falava bem assim, pai, o que você já sabe? Eu falei, eu sei que o caso do meu filho é muito grave, que as chances são muito poucas. Então o médico olhava para mim, olhava para a tela, que tinha os exames lá, né? Aí eu ia no cardiologista, o que você já sabe? Olha, chegou uma hora que nos últimos médicos que eu passei, em várias especialidades, eu falei assim, olha, pelo que eu estou entendendo, o caso do meu filho é extremamente grave. Não existe nenhuma chance. Ele vai ser submetido a várias sessões de rádio e químio. Pode ser que ele não suporte nem a primeira e venha a óbito na primeira, na segunda, na quinta, não é isso? E ele pode chegar na 33ª ou na 15ª e morrer. E isso vai ser assim terrível, não é isso? Os pais, é isso mesmo. Então, pelo que eu estou entendendo, é melhor eu pegar meu filho, colocar de novo no avião, levar ele para Vitória para que ele tenha uma morte digna. Sabe o que os médicos falaram? É isso mesmo. Olha, gente, aí a médica pediu, falou assim, olha, então, se o senhor concordar, nós vamos ter que entrar com 33 sessões de rádio. É a única forma que a gente tem de tentar parar esse câncer, porque, olha, a coluna dele está toda tomada. Vai ser que desde o cérebro até a coluna, até no cóccix, né? E aí explicando todos os riscos, que ele poderia não suportar nem a primeira, e poderia morrer na 15ª, na quinta, ou ter que parar. Só que aí a pessoa fica extremamente debilitada. O que aconteceu? Assinei todos os documentos, ele colocaram nele uma sonda nasogástrica. E aí o que aconteceu? Eu assinei vários termos e aí eu transmiti para o grupo, olha pessoal, a doutora pediu todos os exames novamente, uma nova ressonância, um exame de líquor, e eu creio que o Deus a que nós servimos, que esses médicos vão ficar loucos, porque eles vão olhar aquela ressonância, eu enxergo aquele cérebro limpo, aquela coluna limpa, porque ele não vai ser muito difícil para ele suportar essas cargas terríveis de quimioterapia de manhã e radioterapia à tarde. Uma criança de 10 anos, com 23 quilos, que deveria estar com 40, porque, porque se ele tiver que ser submetido vai ser algo assim terrível. E aí o povo se colocou a orar e fizemos todos os exames. Quando chegou o resultado, porque eu falei, porque se ele, eu não sei se ele vai suportar, mas eu creio que se tiver que passar, Deus vai dar para ele capacidade. O povo estava orando e milhares de pessoas orando. Gente, foi um mover, algo que nunca se viu, nunca jamais. E o povo começou a orar. E aí foi confirmado. E aí começou. Então, para encurtar a história um pouco, ele começou a primeira sessão, era químio de manhã longa e de tarde a rádio. Químio de manhã, rádio à tarde. Nesse meio tempo, a imunidade zerava. Ele tomou fez várias transfusões de sangue. Foi parar várias vezes no isolamento. Por muitas vezes quase veio a óbito. Mas não podia parar a químio nem a rádio, porque a coisa era terrível. Em resumo, ele chegou à 33ª sessão. E aí o médico falou bem assim, Natan, você deu sorte. Você chegou à 33ª, sabe por quê? Porque o que disseram que iria acontecer com meu filho, eu e a Adriana testemunhamos vários disso acontecer. Todos os dias tinha 2, 3 óbitos. Muitos pais desesperados porque não poderiam seguir com a rádio nem a químio. E aí a Adriana falava assim, agora isso vai acontecer com o Natan. Claro, a gente estava no desespero. Eu falei, querida, vamos crer, vamos continuar crendo. E nesse meio tempo teve pessoas que pensaram assim, meu Deus, o Ilandes não está bem, cara.
Como é que ele consegue ter essa paz assim? Será que ele tem a consciência, cara, do que está acontecendo? Será que ele está normal? Será que ele está bem? E alguns amigos, na boa intenção, até me criticaram. Por que o Irlande está fazendo isso, gente? Por que ele está expondo esse menino a isso? Meu Deus do céu. Mas, amigos, eu tinha uma paz que não tem como explicar. Deus cuidava de mim. Deus fez aquele. Vocês que assistiram aquele filme Milagre no Paraíso, é como se fosse a nossa história. E aí, o que aconteceu? Deus providenciou tudo. Os médicos. Aí nesse meio tempo eu precisei de uma casa, nós ficamos um tempo na casa de apoio da Ronald McDonald. E por 3 meses Deus me levou até a casa de uma viúva, né, Dona Terezinha, 85 anos. E aí dá uma outra, muitas páginas de livros, né? Foi uma experiência tremenda. Ser hospedado por uma senhora, uma viúva de 85 anos. Depois disso, Deus providenciou um amigo que providenciou uma casa, um apartamento, que nós ficamos por por mais de 1 ano e 1 mês. Nesse meio tempo também a gente conheceu uma igreja, uma comunidade, né, de Alphaville. Tem à frente o pastor Sidney, homem de Deus, uma igreja muito abençoada, em que podemos ali testemunhar do poder de Deus. Pois bem, quando então terminou, né, voltando um pouco aqui a história, quando terminou então a 33ª, que o médico tinha falado que a gente tinha dado muita sorte, eu fui e voltei na médica: doutor, olha, saiu o resultado. E eu pedi para olhar. Aí eu vi assim: olha, acho que houve evolução. Falei: doutora, saiu o resultado. Como ela não precisa de laudo, o que aconteceu? Ela reuniu a equipe, falou assim: me aguarda aqui um instante, por favor. Foram os 30 minutos mais eternos e demorados da minha vida. Quando ela me chamou para entrar, ela estava toda a equipe, ela olhou para a equipe, eu falei assim, olhava para a equipe, olhava para mim, falou: gente, esse aqui é o pai do Natan, esse resultado é do Natan? Sim, doutora, é do Natan, sim, com certeza, é do Natan. Natan Belo da Cruz Silva. Gente, olha só, esse aqui é o pai do Natan, por favor. Pai, eu estou em estado de coma, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Olha só, os nódulos desapareceram. Gente, olha, que momento, assim, que momento que eu glorifiquei muito a Deus. E aí eu falei com ela bem assim, com muita ousadia, mas com humildade. Falei: doutora, a senhora lembra do que eu falei com a senhora 3 meses atrás? Ela falou: é claro que eu me lembro. Então, é esse Deus que eu sirvo. É o Deus que não existe impossível. Não. E é Ele que eu glorifico. Esse exército, né, tem clamado. E aí, gente, quando eu dei essa notícia, o pastor Sidney, né, gritou, fez festa, muitas pessoas glorificaram e foi algo assim que o mundo ferveu naquele dia. E aí, para honra e glória de Deus, eu já não eu perdi meu nome, eu não sou mais o Irlandes. Eu passei a ser o pai do Natan. E para vocês, se quiserem lá no GRAAC, nesse hospital que é bênção, o Natan é conhecido como um menino guerreiro. Os pais do Natan são conhecidos como os pais de muita fé. Eu pude, né, levar muitas pessoas para São Paulo e a glória do Senhor foi vista. E depois disso, né, teve um outro acontecimento que o Natan
Ele tinha um sonho de estudar no Mackenzie, então a gente estava indo para o Mackenzie e ele deu lá o testemunho, né? Houve um mover de Deus também. O Natan falou assim: ué pai, como é que o pessoal me chama pelo nome? Meu filho, você está sendo esperado aqui. E muitos alunos, né, queridinhos da quinta série, perguntavam para o Natan como é que foi a experiência dele. Muitas mães sabendo que ele ia lá, estavam lá presentes. Muitas choraram. E aí na volta, eu estava na Paulista, ele falou assim: pai, Deus sabe o dia que nós vamos morrer, né? Eu fiquei muito assustado, gente. Estava dirigindo e falei assim: sabe, Natan? Então nossos dias estão contados, né, pai? Eu falei: estão, Natan. Aí me veio uma pergunta, como o Pablo nos fala, né? Você tem que fazer perguntas. Eu falei: Natan, você acha que Deus pode mudar isso? Ele estava muito debilitado. Muito debilitado. Ele falou assim: pode. E por que Deus faria isso, Natan? Mudaria isso? Se os seus dias estão contados e Deus vai mudar, vai postergar, por que ele faria isso? Ele falou: pai, para que a gente possa contar o que ele estava debilitado, não estou imitando como ele estava falando. É para que a gente possa contar as maravilhas dele, falar do poder dele, falar do evangelho. Eu me apeguei àquela palavra e falei assim: meu filho, e por isso que Deus vai nos dar vida. E cada dia que nós vivemos, o mundo saberá que existe um Deus forte, um Deus que não existe impossível, um Deus que contempla e é galardoador daqueles que creem nele, que acreditam nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe, ele recompensa aqueles que assim o fazem. E aí chegou um momento em que ele tinha que ir ao hospital, né, de tempos em tempos. Gente, ele desfaleceu. Chegando no hospital, ainda bem que eu morava próximo. E aí a gente entrou numa sala de emergência, e aí vieram vários médicos. Trouxeram aparelho para reanimar, foi colocado nele uma noradrenalina, mais uma droga pesada, e a pressão dele começou de 9, 8, 7, 6, 5, menos de 4 por 2. Os médicos olharam tipo assim, ó, não há o que fazer. Gente, foi aquele olhar assim de desespero em que os médicos estavam assim desistindo e a pressão só caindo. O que eu fiz? Eu lembrei da nossa ocorrência lá na Paulista. Eu levantei um clamor, rodeado de um monte de médicos. Falei: Senhor, leva meu filho agora não, pai. Só sabe que nós temos um propósito. Lembra? Foi feito lá na Paulista. Se os dias do Natan era para acabar hoje, só posterga. Só sabe que o mundo saberá que existe um Deus. Nós temos muitos para testemunhar do teu poder. E aí um médico saiu da sala, foi chamar um segurança, porque disse que o pai do paciente estava infartando. E eu não aceitava aquilo, eu clamei, e o Natan foi voltando. Olha, ele falou: pai, eu estou aqui. Isso foi o maior acontecimento, a maior experiência da minha vida. Mais mesmo do que a cirurgia, dos 3 dias que ele ficou entubado, das 33 sessões de radioquímio, porque isso trouxe uma confusão para os médicos. E é onde eu ouvi a primeira vez aquela frase, a palavra que diz remissão espontânea. Porque os médicos falaram assim: o que aconteceu? O paciente teve remissão espontânea. E eu falei: gente, pesquisem o que é remissão espontânea. Que na verdade é um milagre. Não tem explicação. Eu falei: mas como? Como assim? Então eles ficaram discutindo isso a semana inteira. E isso marcou a vida de muitos médicos. Então esses testemunhos que eu mandava por áudio, eu ainda não tinha essa pegada aí da... Aliás, esse é acho que é o primeiro vídeo que eu estou mandando, né, na minha vida. Mas eu queria iniciar com essa história que impactou milhares de pessoas.
mesmo por áudio, por escrito. Então, assim, foi algo que de fato impactou muitas pessoas. Porque aí muitas pessoas que até hoje encontram comigo falam assim: você é o pai do Natan, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu ouvi a sua história. E essa história mudou a minha vida. Então, eu ouvi pessoas que falaram que algumas se converteram, algumas se reconciliaram. Teve uns 4 ou 5 casos de pessoas que queriam se suicidar e desistiram. Então, o que eu entendi? Essa minha história, ela precisa ser contada através de um livro. Muitas pessoas me cobraram isso. Então, gente, eu quero com isso, assim, que vocês... Meu nome é Irlandes. Se vocês quiserem um dia entrar em contato comigo, eu teria muito prazer em poder compartilhar. Mas que a história do Natan, que as notícias do Natan possam de fato fazer você lembrar que existe um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um Deus que se agrada daqueles que têm fé nele e que esperam nele. E que esse mesmo Deus, você possa crer nesse Deus que não existe impossível para ele. E se você está passando por algum momento difícil da sua vida, ei, para Deus não existe nada impossível não. Eu posso provar isso para você, tá bom? Então que Deus te abençoe, que você tenha uma vida plena, tá? Um grande abraço, uma boa noite.